Então, gente, eu quero conversar com vocês, começar hoje a conversar com vocês sobre esse livro aqui, Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho. E com esse livro eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Como esse livro é mais atual, na verdade não tanto, né, porque foi publicado em 2015, já tem 5 anos, mas enfim, é uma das obras mais recentes. E como ele é resultado de uma pesquisa muito profunda que eu fiz durante o doutoramento, eu quero falar um pouco mais vagar sobre ele. E aí vou então com vocês por capítulos. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro subtítulo, né, do capítulo 2, que fala sobre os aspectos da construção do imaginário na relação de trabalho, sobre tempo e liberdade. O que eu desenvolvo nesse capítulo? E começo ele citando o reggae do Legião Urbana, que diz: beberam o meu sangue e não me deixam viver, tenho o meu destino pronto, não me deixam escolher, vem falar em liberdade para depois me bater, perdem identidade para depois me prender, tiram todas as minhas armas, como posso me defender? Bom, o Legião nessa música tá brincando exatamente com o conceito de liberdade que nós temos construído na era moderna. E é isso que eu investigo um pouco aqui. Como esse conceito de liberdade que a gente encontra lá em Kant, depois em Hegel, tem íntima relação com a ideia de sujeito de direitos que se constrói na modernidade como alguém livre. Livre para quê? Livre para negociar com outros sujeitos. Se a gente olha o conceito de sujeito de indivíduo livre, por exemplo, em Hegel, a gente vai ver que a justificativa filosófica da liberdade individual é o fato de que as pessoas nascem proprietárias de si mesmo. E essa propriedade de si mesmo lhes dá a liberdade de negociar com outros sujeitos. Negociar como? Vendendo sua propriedade, sua força de trabalho. Então, há uma justificativa filosófica para a relação de troca entre capital e trabalho que vai sustentar o nosso modelo de sociedade até hoje, e ela é fundada filosoficamente num conceito de liberdade que parte do pressuposto de uma liberdade individual. Então, a liberdade não é a possibilidade simplesmente de fazer escolhas na vida, mas é a possibilidade de ter direito a determinadas coisas. E ela só pode ser assim justificada porque a gente sabe que esse modelo de sociedade que nós temos não é para todo mundo. E que, portanto, se nós disséssemos que ser livre depende, por exemplo, de ter condições de alimentação, moradia, educação, para poder efetivamente exercer liberdade e fazer escolhas que não sejam condicionadas, por exemplo, pela necessidade de sobreviver fisicamente, como acontece com a maioria das pessoas numa realidade capitalista, se nós disséssemos isso, haveria então uma necessidade de que o modelo de organização social, para que se dissesse garantidor das liberdades, também garantisse essas condições de possibilidade do exercício da liberdade. E nós sabemos que não é isso que se faz. Então, foi preciso historicamente construir um conceito de liberdade individual que pudesse ser defendido apesar do fato de que uma parte muito significativa da população não tem condições sequer de alimentação saudável e que, portanto, não tem escolha, especialmente não tem essa escolha radical de como viver a sua vida. Porque se a gente ficasse só com esse raciocínio, já fica muito claro de perceber. A nossa escolha primeira, como viver nossa vida, não é uma escolha livre se nós vivemos numa sociedade em que nós precisamos trabalhar para poder comprar alimentos, para poder pagar moradia, para poder vestir, etc. Tem uma passagem que eu cito do Marx, onde ele, para mim, sintetiza no Capital essa noção de liberdade moderna. Ele diz assim: foi preciso esperar séculos para que o trabalhador livre, em consequência de um modo de produção capitalista desenvolvido, aceitasse livremente, isto é, fosse socialmente coagido a vender a totalidade do seu tempo ativo de vida, até mesmo sua própria capacidade de trabalho, pelo preço dos meios de subsistência que lhes são habituais e sua primogenitura por um prato de lentilhas. Vocês já devem ter lido essa passagem, é bem conhecida, bastante citada, mas por que para mim ela sintetiza o conceito de liberdade moderna? Porque nós, na sociedade capitalista de produção, somos livres para vender força de trabalho.
Só que nós não temos, na verdade, escolha, porque se nós não vendermos força de trabalho, nós não conseguimos subsistir fisicamente. Que liberdade é essa? Se a gente traduz isso para o que está acontecendo mais contemporaneamente, e vemos, por exemplo, a defesa da autonomia de certas pessoas que vivem do trabalho que fazem, sobre justamente esse argumento de que elas têm mais liberdade, né? E que, portanto, elas é que definem o tempo de trabalho, o quanto vale o seu trabalho, a forma como esse trabalho será vendido no mercado, nós vamos perceber com bastante nitidez que também aí não há uma liberdade, porque a liberdade seria a liberdade nessa perspectiva da relação que se estabelece entre trabalho e capital, seria a possibilidade de escolha, inclusive de escolher não trabalhar. Na nossa realidade brasileira, por exemplo, sequer quem já trabalhou 30, 35 anos terá a escolha de parar de trabalhar, porque, como vocês sabem, a Emenda Constitucional 103 praticamente impede que as pessoas obtenham a aposentadoria, se a gente considerar os tempos que elas passam sem emprego e os critérios que estão sendo impostos para obter esse benefício. Então, vejam, mesmo na velhice, não é mais uma opção parar de trabalhar. É condição para sobreviver. Então, essa liberdade dos modernos, que na verdade um pouco a própria filosofia opõe àquela falta de liberdade do servo ou do escravo, e vai dizer justamente isso, né? O servo pertencia ao seu senhor, o escravo era considerado coisa, patrimônio de alguém. O homem moderno, ou o ser humano moderno, é um sujeito livre, não tem mais dono. Será? Será mesmo que a gente enxerga essa liberdade? E se a gente problematiza esse conceito de liberdade, nós vamos chegar até o momento em que nós vamos problematizar, inclusive, essa venda da força de trabalho como centralidade numa sociedade em que nós só aceitamos viver ou só vivemos porque deve ser boa para todo mundo, né? Nós precisamos pensar que tem que ter um sentido para viver em sociedade, abrindo mão de fazer o que se tem vontade e entrando dentro de uma engrenagem que determina as regras do jogo. Só que quando a gente olha para a vida concreta da maioria das pessoas que vivem do trabalho que realizam, talvez a gente não encontre esse sentido. E aí a gente consegue questionar não só o modelo de sociedade, como as instituições que o embasam, como o Estado e o próprio direito. Tem uma outra partezinha aqui nesse capítulo em que eu falo o avanço da filosofia marxiana, então, dos escritos do Marx sobre a questão da liberdade, reside justamente em perceber que enquanto pensar e agir como sujeito, esse ser humano irá negligenciar a sua condição de mundaneidade, porque não conseguirá perceber que tem um destino compartilhado. O que eu estou querendo dizer aqui a partir da fala e da escrita do Marx? Essa perspectiva individual da liberdade, como a capacidade de vender e negociar com os outros, é uma perspectiva que ignora propositalmente o fato de que nós somos seres no mundo, seres entre outros seres, e que nosso destino é compartilhado. A ausência de liberdade, de escolha fundamental, se eu quero ou não exercer determinado trabalho, por exemplo, é uma ausência de liberdade que contamina o convívio social, porque ela não vai ser nunca exclusiva. E é bem legal compreender essa chave de leitura da crítica que o Marx faz ao conceito moderno de liberdade, porque aí a gente compreende também várias outras questões que, assim, não são próprias do direito do trabalho, mas que envolvem questões de trabalho, que nos demonstram, por exemplo, que os direitos trabalhistas não são individuais. Nós não podemos dizer, por exemplo, que o direito a ter uma duração máxima do tempo de trabalho no dia é direito de determinado trabalhador ou de determinada trabalhadora, porque esse ter que estar no ambiente de trabalho por pelo menos 8 horas por dia e, portanto, essa ausência de liberdade no que fazer com o seu tempo de vida durante 1/3 do seu dia, considerando o parâmetro constitucional, portanto, o melhor dos mundos hoje, já é algo que vai determinar uma conformação social, que vai mudar a face dessa sociedade, porque vai fazer com que nós vivamos numa sociedade de pessoas que passam a maior parte do tempo no ambiente de trabalho, que, portanto, não tem esse tempo para pensar sobre o mundo em que vivem, para cuidar da natureza, para cuidar um dos outros, para conviver
educar não é uma palavra boa, mas enfim, para conviver e orientar seus filhos. Ou seja, nós estamos, na verdade, criando alguns parâmetros de convívio que afetam a todos, de tal modo que é possível dizer com tranquilidade que a liberdade efetiva, que a liberdade capaz de realizar o sujeito não pode ser examinada e nem conceituada e nem praticada sob a perspectiva individual, como prescreve, digamos assim, essa lógica de convívio dentro de uma sociedade capitalista de produção. E por que isso vai interferir diretamente no nosso mundo do trabalho, né? Porque na verdade estou falando aqui de como usar o direito do trabalho de forma transgressora no sentido psicanalítico, como usar o direito do trabalho em toda a sua essência e como fazer com que ele se torne cada vez mais efetivo. Essa compreensão está lá na base, está lá na raiz histórica das relações de trabalho, porque é justamente esse conceito de liberdade que foi reafirmado ou construído filosoficamente que vai determinar toda a noção que nós temos hoje de que alguém é livre e capaz para, por exemplo, contratar. O nosso conceito de relação de trabalho como um contrato, né, e, portanto, um ajuste de vontades livres, deriva dessa forma de encarar a liberdade sob uma perspectiva individual e sob uma perspectiva extremamente afinada com a ideia de propriedade privada, que, como vocês sabem, ganha nova dimensão também na era moderna. No próximo vídeo eu vou continuar falando com vocês sobre o próximo capítulo desse livro. Até!